Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, estamos começando o programa Memórias do Líbano e a cada mês nós refletimos um tema aqui no nosso programa. Em setembro, a Igreja no Brasil medita a Palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, esse é o assunto do nosso programa de hoje. Nós vamos nos aprofundar na Bíblia, porque esse é o convite da Igreja aqui no Brasil. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus, escrita por pessoas e para as pessoas. Portanto, a Bíblia revela uma mensagem divina, mas também ela precisa ser compreendida a partir de uma interpretação humana. E para nos ajudar nesse processo de compreensão da Palavra de Deus, nesse mergulho na intimidade com a Palavra de Deus, nós vamos ouvir agora o professor Felipe Aquino. Como ler a Bíblia? Bem, você sabe que a Bíblia é um livro que foi escrito há pelo menos 3.000 anos atrás. Começou há 3.000 anos atrás e terminou há 2.000 anos atrás. Portanto, a Bíblia não é muito fácil. Então é preciso começar a ler a Bíblia nos livros mais fáceis. Começar, por exemplo, lá com as cartas de São João, as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, que de certa forma já explicam os evangelhos. Depois ir para os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e deixar para estudar o Antigo Testamento depois. E no Antigo Testamento também começar pelos livros mais fáceis. Por exemplo, o livro do Eclesiástico, que são sentenças de sabedoria. O livro, por exemplo, da própria sabedoria. Né? E depois estudar o livro do Gênesis, Êxodos. Mas aí é importante também que você faça pelo menos um pequeno curso bíblico, ou seja, conhecer o que são os gêneros literários, né? Porque a Bíblia foi escrita na língua hebraica, no grego e depois traduzido para o latim, para o português. Então é preciso conhecer um pouco do gênero literário, o costume do povo judeu, a história do povo judeu, para que você possa entender a Bíblia no Antigo Testamento, que ela relata o quê? A história do povo judeu, que Deus o preparou para a chegada de Jesus. Agora, uma coisa muito importante ao ler a Bíblia é o seguinte, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo, é você entender que toda a Bíblia ela tem como centro Jesus Cristo. O Antigo Testamento prepara a chegada de Jesus e o Novo Testamento conta tudo o que Jesus fez e instituiu. Outra coisa importante, ao ler a Bíblia, é preciso meditar, né? Tomar um texto, um pequeno texto, seja do Evangelho, seja das cartas do Antigo Testamento, e deixar Deus falar com a gente. O que Deus está me mostrando? O que eu devo mudar na minha vida em função daquilo que eu estou lendo aqui e agora? Qual é a mensagem espiritual, né, que eu tiro para a minha vida? Entende? Para que você então possa ter um bom proveito da leitura bíblica. Não se pode interpretar a Palavra de Deus só em nome da mística. É que muitas vezes nós podemos ser levados por ideias religiosas pré-concebidas, ou mesmo podemos cair no subjetivismo. Cada um de nós tem uma palavra que norteia a nossa vida. Por exemplo, um trecho da palavra que ilumina nossas decisões, a nossa caminhada. Eu tenho uma frase da Bíblia que diz assim: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Então, nos momentos em que eu preciso de uma palavra para tomar uma decisão, eu me apoio nessa palavra que diz: só Deus tem palavras de vida eterna. As outras palavras, por mais que sejam boas, elas podem passar. E na vida do Fernando, que a gente vai ouvir agora, também tem uma palavra que norteia a vida dele. Vamos ouvir. A minha experiência com a palavra de Deus, hoje eu busco muito ler o Evangelho do dia, pelo menos, né? Porque é algo que eu consigo, ainda mais hoje nessa praticidade, né? Com o telefone celular, com a internet, os aplicativos mesmo, né? De liturgia diária, nem sempre eu consigo manusear a Bíblia ou levar a Bíblia para um lado e para o outro, então, mas o celular está ali. Então eu procuro sempre ler pelo menos o Evangelho do dia. E do Evangelho ver aquilo que Deus tem para me falar naquele dia. Né? O Evangelho desses dias falava do reino, que o reino é
É a busca, como alguém que procura um campo. Ele vê algo naquele campo, ele busca comprar aquele campo porque algo o interessou no campo. E o reino dos céus é isso, né? Essa busca, né? Eu quero buscar o céu, então eu tenho que ir atrás da palavra. E vou lendo dia a dia. É claro, né? Alguns textos chamam a atenção. Às vezes quando eu falo, não, hoje eu preciso ler a Bíblia, preciso ler algo que não está na liturgia diária. Aí eu vou na minha Bíblia, pego ali, e Deus sempre fala comigo. Uma das situações que aconteceu, né, há um tempo atrás, né, de eu não ter passado numa prova, Deus foi muito forte comigo. E falou, as tuas lágrimas, o seu pranto será enxuto. A tua dor, a vitória, né? Se eu não me engano vai estar em Jeremias, né, que vai falar, reprime o teu pranto e as lágrimas dos teus olhos, porque existe recompensa para a tua dor. Então, toda aquela dor que eu estava sentindo de ter sido reprovado, Deus me falou naquele momento, né? Tem ainda mais para baixo, vai dizer, né, a esperança para o teu futuro. Então, eu confiei em Deus naquele momento, e essa palavra, ela falou, não, acalmou meu coração, então é isso que eu vou buscando a cada dia, lendo a palavra, buscando mesmo no meu dia a dia, né, na minha correria de trabalho, de estudo, mas buscar na palavra de Deus aquilo que é conforto para a minha alma, aquilo que é conforto para o meu coração. Às vezes eu procuro em casa mesmo, ali nos meus 5 minutinhos, 10 minutinhos, pego a palavra e leio, e vejo aquilo que Deus quer falar comigo. Graças a Deus Ele me deu um dom de entendimento da palavra. Né? Então eu consigo ler e entender. Né? Muita gente fala, mas como, às vezes a minha namorada, alguém pergunta, eu não entendi tal passagem. Aí eu falo, não, deixa eu ler. Aí eu leio, dou uma lida, dou uma relida e falo, não, Deus está falando isso. Né? Cada um tem um entendimento, mas eu pego na minha linha, né? Como a palavra que eu citei atrás. Né? Existe recompensa para a tua dor. Né? Qual a recompensa? Não sei. Mas vai ter uma recompensa. Talvez seja a minha aprovação, como eu disse no tempo da prova, ou talvez seja outra coisa, seja algo que Deus está preparando, uma recompensa maior do que aquilo que eu penso que é para mim um bom. Mas há uma recompensa para toda dor. Né? Existem outras passagens também que Deus falou muito comigo. Eu fiquei por um período afastado da igreja. E quando eu voltei, em um retiro, a palavra que Deus me deu foi em Jeremias 1:5, que diz... Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. E aí isso retratou algo que eu vivi lá atrás. Né? Quando eu participava de experiências de oração, aprofundamento de oração, fazia uma formação bíblica na minha comunidade, e aí eu me recordei disso, né? Te fiz profeta para as nações. Porque Deus já tinha me falado lá atrás que Ele me queria levando a palavra de Deus. E sempre quando nós buscamos, eu busquei, ela me deu uma direção, ela me guiou, ela falou, não é por aí. Claro que às vezes, né, não é que a palavra castiga, mas às vezes ela nos puxa a orelha. Deus quis que o Fernando viesse e fosse levar também a palavra dele adiante. Há um tempo atrás, eu estava desesperado, que algumas situações de desemprego, algumas situações familiares, de doença, e eu me despojei em frente ao Santíssimo. Fiz ali meu momento de oração, e aí a passagem que Deus me deu, sempre Ele me dá um trecho, ou então, aí naquele dia Ele me deu a passagem. Ele falou, vai lá em João 14, e aí Ele vai dizer assim, se pedires algo em meu nome, eu o farei. O que pedires em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E eu vi que naquele momento Deus, Ele falou comigo e disse, o que você está pedindo, eu vou te atender. Eu vou te atender. Então, para você que está em casa hoje, peça com fé. Muitas vezes Deus quer nos falar e você pede tanto, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não fala comigo? Mas você não abre a Bíblia. Deus vai te falar quando você abrir a Bíblia. Quando você buscar na palavra de Deus, é que Ele vai falar. Então eu te convido a fazer essa experiência do amor de Deus através da palavra. Aquilo que você que está aí pedir, se for em nome de Jesus, Ele vai considerar, porque o Pai será glorificado pelo Filho. E é isso.
peça. Peça e tenha fé, espere e confie em Deus. Também tem isso, né? Às vezes nós pedimos, Deus fala, mas nós queremos para ontem, nós não queremos esperar. Então espere e confie que a palavra de Deus vá se cumprir na sua vida também. A palavra de Deus é fonte de vida para curar e salvar das feridas que o pecado causou em nós. Depois desse testemunho que a gente ouviu aí o Fernando relatando a experiência dele com a palavra de Deus, a gente compreende melhor a importância de retomar o seguimento a Cristo. A gente vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar falando e compreendendo melhor o valor da palavra de Deus em nossa vida. O programa Memórias do Líbano está de volta. Antes do intervalo, nós falamos sobre a importância da palavra de Deus vivida na vida das pessoas. Você ouviu aí o testemunho do Fernando contando como ele se relaciona com a palavra de Deus. Nós ouvimos também o professor Felipe Aquino, que nos deu orientações de como ler a Bíblia. Porque setembro, aqui no Brasil, é um mês dedicado ao estudo, ao aprofundamento da palavra de Deus, a celebração da Bíblia. A palavra de Deus é um tesouro que podemos encontrar nas nossas vidas quando nos baseamos a nossa existência na Bíblia. Somos verdadeiramente felizes. Deus se revela a nós através da sua palavra. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o certo do errado e aprender a viver de maneira que agrada a Deus. A Bíblia não é um livro de ciência, mas sim de fé. Este mês foi escolhido porque o grande São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim, tem sua memória litúrgica celebrada no dia 30 de setembro. Ele foi secretário do grande Papa Damaso, que incumbeu dessa grande obra chamada a Vulgata. Você sabia? São Jerônimo levou cerca de 35 anos fazendo essa tradução nas grutas de Belém, vivendo a oração e a penitência ao lado da gruta onde Jesus nasceu. O santo disse que desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Ele nos deixou um legado de grande amor às Sagradas Escrituras. Peçamos a Deus que nos dê a graça de conhecer a sua palavra, para assim também conhecer o Cristo. E como conhecer a palavra de Deus é fundamental para todo cristão. A carta aos Hebreus nos diz assim: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Como é forte a palavra de Deus que penetra a nossa alma, nos diz em Hebreus 4. Tão forte que atingiu também a minha vida. Eu tive essa experiência de conhecer, de um contato mais próximo com a palavra de Deus, ainda na minha adolescência, na época de catequese, por volta dos 11, 12 anos. Uma catequista me apresentou o livro do Padre Jonas. Aquele momento foi um marco. Ali, ainda adolescente, eu comecei a fazer o estudo da palavra, comecei a meditar, a ver as promessas, as ordens de Deus e como aplicar a palavra de Deus no meu dia a dia. Foi uma experiência marcante que me acompanha até hoje. Esse método tão simples, mas tão eficaz da palavra de Deus, ensinado por Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Esse livro até hoje existe, está disponível na loja Canção Nova. Então agora a gente vai acompanhar mais um outro testemunho. É da Elaine Camilos e ela conta como a palavra de Deus tem fortalecido a vida dela. Olha, a palavra de Deus na minha vida, ela é muito intensa, é tudo, porque eu faço da palavra de Deus aquilo que todos nós temos que fazer, ela como um amigo, que é o próprio Deus, né? Então, a palavra de Deus, para mim, é um alimento diário.
Os dias que eu fico sem ler o Evangelho ou de conversar com Deus através da palavra dele, eu me sinto, digamos assim, sem orientação para o meu dia. Sou mãe, tenho 2 filhos, tenho uma família, uma casa para administrar. Então, eu acho que a palavra de Deus, sem ela, não existe lar, não existe casamento, não existe família, não existe orientação que eu busco. E a palavra de Deus, ela é o próprio Deus vivo nos falando. Que mais que eu quero? Você não sabe o que fazer. Você abre a sua palavra, reza, pede para Deus te dizer, leia o Evangelho do dia, ali com certeza tem alguma coisa que você vai ter para o seu dia. A palavra de Deus foi feita para realmente cuidar da gente, atingir o nosso coração. O que eu procuro fazer? Graças a Deus, eu tive a graça de produzir um espaço na minha casa em que para mim ali é um solo sagrado. Coloquei uma imagem, um tapete. Quando acontece de eu não parar porque estou realmente atrasada, a me ajoelhar naquele meu canto e pedir para Deus começar o meu dia, às 6 horas da tarde eu e meus filhos. Se não 6 horas da tarde, antes de dormir. Uma palavra que eu gosto muito e que eu trago comigo é Isaías 61, a Boa Nova. Por quê? Independente da dificuldade de cada um, eu coloco isso para todos, independente do tamanho da dificuldade, ou seja ela qual for, essa palavra ela cai te dando uma impulsão, ela te levanta. O Espírito do Senhor repousa sobre ti, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes e curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graça da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Então o chamarão as azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. É uma palavra que realmente me marca muito. A palavra de Deus é uma direção reta, é uma ordem. Então a gente tem que tomar posse. Próximo ao meu casamento, era uma dúvida no meu coração, não pelo o marido que eu ia me casar, mas assim, todo mundo diz que assim, o ideal seria você casar com alguém que é da igreja. No meu caso, eu quis aquilo que foi da vontade de Deus. E Ele também me deu a graça de escolher a vontade do meu coração. Então eu expus para Deus, né? Senhor, eu queria aquele rapaz. Só que aquele rapaz não é da igreja, isso assusta, né? Fui buscar na palavra de Deus, na oração. Nisso, tem essa palavrinha que para mim é de grande peso, que está em Lucas 1:45. Bem-aventurado és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Acabou. Para mim, foi tudo. Olha só, a palavra de Deus está aqui. E ela trouxe para mim o consolo, o descanso ao meu coração. E Deus pega claramente e me fala, porque eu acreditei, eu simplesmente apostei naquilo que estava no coração dos meus pais, no coração daquelas pessoas, todas que rezaram pela minha vida, num tantão de tempo. Eu te imploro, para a salvação da tua vida, a Bíblia tem a palavra que vai te orientar. A Bíblia tem a palavra que vai te consolar. A Bíblia tem a palavra que vai te acalmar, que vai cuidar de você, que vai te orientar para aquele dia, para aquela situação difícil. Simplesmente
comece assim como eu, o evangelho diário, a liturgia diária. Baixa o aplicativo no seu celular. Você indo no trânsito para o seu trabalho, ou então de manhã você levantou da cama, deixa do lado a palavra do Senhor, procura lá, escreve no celular de liturgia diária, vai aparecer o evangelho. Leia o evangelho. Fala, Senhor, eu li o evangelho, agora é com o Senhor. E Ele vai, durante aquele dia, te lembrar as palavras que você leu e trazer aquilo para a sua vida. E você vai entender no decorrer dos dias que essa palavra está sendo o seu melhor amigo, o seu melhor orientador. Do fundo do meu coração, você tem um amigo que está na sua casa. Você tem um amigo, ele está na sua casa, ele está te esperando. O segredo é você ser humilde e abrir o seu coração. E o programa Memórias do Líbano está chegando ao final. A gente acompanhou aí o testemunho da Elaine Camilos, de como a palavra de Deus tem se tornado carne, tem se tornado vida na vida dela. Isso demonstra que é possível conhecer a palavra de Deus, é possível ter um relacionamento com a palavra. Muitas pessoas têm dificuldade, dizem, olha, eu não compreendo a Bíblia. Então uma dica que eu quero deixar para você é a seguinte, uma dica do nosso fundador, do fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib. Ele diz o seguinte, comece então pelos Salmos. Sim, por que os Salmos? O Monsenhor Jonas diz que os Salmos são como fruta e que vão bem a qualquer momento do dia. Então você está passando por uma dificuldade, está precisando tomar uma decisão? Busque os Salmos da Bíblia. Eles vão te ajudar muito no seu dia a dia. O programa Memórias do Líbano termina aqui. Até a próxima. Yalla bye. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.